Então diz assim o Senhor, livro de Números, capítulo 23, versículo 18. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel? O Senhor, seu Deus, está com eles, e no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e Israel, que coisas tem feito Deus. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, chegou a hora, Senhor, de nós sermos edificados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de nós sermos preenchidos por Ti, Senhor, e alimentados, Senhor, por Ti, Senhor da glória. Conforme diz a Tua palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Senhor, fala, Senhor, e calamassúbia, e calamanaia, sorianda, e camalamassúbia, e anacandahasta. Porque nós precisamos ser alimentados, Senhor, ser edificados, precisamos ser fortes, Senhor, na Tua presença, Senhor, na Tua presença, Senhor. Então nos ajuda agora, Senhor. Oh Deus, fala aos meus ouvidos, eu te peço, pela Tua misericórdia, Senhor. Move os meus lábios, Senhor. Toca nas minhas emoções, toca no meu coração, Senhor, na minha mente, Senhor. Oh Deus, faz esta obra, Senhor, que o Teu Espírito Santo me envolva agora, Senhor. Oh Deus, para que nós sejamos edificados, Senhor. Faz esta obra, Altíssimo, para a Tua glória, somente para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, vemos aqui uma história, particularmente eu gosto muito dessa história bíblica, né? Embora fale de um profeta chamado Balaão, era um profeta pagão, mas que Deus resolveu visitar este homem para revelar coisas muito profundas para a nossa vida, para revelar coisas muito importantes para a nossa vida. E quantas pessoas no meio evangélico agem de forma equivocada em relação a determinadas coisas, indo completamente contra aquilo que Deus revelou na sua palavra, e você vai ver isso. Eu tenho certeza que você já ouviu coisas que você vai ouvir aqui hoje, no meio do povo evangélico, que são completamente equivocadas, são completamente erradas, e as pessoas, elas precisam aprender para serem abençoadas, né? Porque às vezes a nossa fidelidade, né, ela é quebrada por conta das nossas próprias atitudes que fazem com que aquilo que Deus falou não possa acontecer. E é importante você ter isso em mente, porque, né, embora o sol nasça igual no dia 1º como nos outros dias, existe uma renovação de esperanças quando muda o ano. Novos propósitos, novos projetos, novos desejos, coisas que as pessoas desejam alcançar e têm esperança que seja um pouco diferente do que foi o ano anterior, e essas coisas todas, né? Eu queria te lembrar algumas coisas antes de nós ministrarmos esse texto que nós lemos, que Deus, quantas vezes Deus ele se apresentou na Bíblia se mostrando
se mostrando ali ao povo de Israel, se mostrando a nós, baseado em algumas circunstâncias, né? Quando Deus viu ali que Sodoma e Gomorra, né, existia um pecado terrível ali, que eles praticavam sexo na rua, homem com homem, mulher com mulher, toda sorte de abominação, sexo com animais, toda sorte de abominações aconteciam ali naquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. E o Senhor apareceu a Abraão no deserto de Manre, e ele disse assim, foi Jesus que apareceu a ele disse assim: eu desci para ver com os meus próprios olhos o pecado que acontece nessas duas cidades, para destruir completamente essas duas cidades. Certa vez, Deus teve um encontro com Moisés e ele disse assim: eu vi a aflição do meu povo que se encontra no Egito, por isso eu vim. Por isso eu vim. E chamou Moisés para ser enviado de Deus para libertar o povo. Certa vez Daniel, ele orava, começou a orar ao Senhor, pedindo a Deus a restauração ali. Havia já passado os 70 anos de cativeiro na Babilônia, e ali Daniel começou a clamar ao Senhor, que é a famosa oração de 21 dias, jejum e oração de 21 dias. E o Senhor, ele apareceu ali a Daniel, e ele falou assim: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu ouvi a tua oração, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Então, como você pode perceber, existem circunstâncias e atitudes que geram reações de Deus nas nossas vidas. Geram reações do Altíssimo Senhor. Então você tome cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras, elas não podem contradizer a palavra de Deus. Elas não podem ir contra a palavra do Senhor, porque quantas vezes existe uma palavra aberta, uma palavra, de promessa disponível para você, e você vem e desfaz toda aquela palavra, e o Senhor fala, como Ele falou para Daniel: sejam conforme as tuas palavras. Sejam conforme as tuas palavras. Então nós temos que olhar para a palavra de Deus e reivindicar o poder delas na nossa vida, ao invés de estarmos desdizendo aquilo que a palavra de Deus diz. E o povo de Deus, infelizmente, hoje em dia, irmãos, as igrejas pentecostais hoje em dia, as poucas igrejas pentecostais que existem hoje em dia, elas se perderam em fábulas, elas se perderam em rituais, em situações que fazem com que o poder de Deus não se manifeste mais, e fazem com que o poder de Deus esteja distante das pessoas que vivem ali. Hoje, conforme eu já disse aqui, você vê igrejas muito grandes, às vezes dezenas de pessoas que nunca entraram numa igreja entram lá, e você não vê um demônio se manifestando. Você não vê o poder de Deus se manifestando, luzes, festas, todo aquele aparato moderno, bonito, mas a igreja mudou. Ela mudou, ela se transformou em algo que não aparenta o poder que Deus deixou determinado para a igreja. A manifestação do poder que Deus deixou determinado para a igreja. João, ele disse assim, que Jesus se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. E é impossível nós olharmos para pessoas
né, que nunca tiveram encontro com Cristo, que não estejam ali, né, dominadas por situações que foram motivadas pela falta de sabedoria, pelo pecado, pelas situações, né, que fazem com que Satanás domine e às vezes tome posse de uma vida, né? A palavra de Deus é infalível, irmãos. Balaão, ele falou isso aqui, que a palavra de Deus é infalível. Ele falou: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? E tendo falado não o cumprirá? Eis que eu recebi ordem para abençoar, ele abençoou, eu não posso revogar. Balaão estava sendo contratado por Balaque, que era rei dos midianitas, para amaldiçoar o povo que estava se achegando ali até Midian. Ele contratou esse profeta, e o profeta tentou amaldiçoar, e Deus não deixou, e revelou a ele essa palavra. Deus abençoou. Ninguém pode revogar. Satanás não pode revogar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Satanás não pode desfazer aquilo que Deus construiu na sua vida, ou quer construir na sua vida. Ele não tem autoridade, porque Deus falou, vira lei. E quantas vezes, irmãos, eu já vi por aí pessoas falando assim, né? Eu fui fazer a obra de Deus, fui orar por fulano, beltrano e ciclano, depois recebi uma retaliação terrível do diabo. Você já viu isso? Uma vez foi uma pessoa lá em casa, convidada por não sei quem, pregar num culto de mulheres lá em casa, e a mulher falou isso: eu quase fui lá e parei toda a pregação dela, né? Quase parei toda a pregação dela, porque não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. A palavra de Deus diz, Jesus falou aos seus discípulos: eis que eu dou autoridade a vocês para pisar as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo pode causar algum dano a vocês. Foi isso que Jesus falou. Nenhuma força do inimigo pode causar algum dano a vocês. Jesus falou: estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Falarão novas línguas, beberão coisas mortíferas e não causará dano nenhum. Pegarão em serpentes, expulsarão os demônios. Esta é a palavra. Mas as pessoas estão lançando sobre si, e eu penso que quando as pessoas falam isso, tipo assim: eu vou lá, mas eu sei que eu vou ser retaliado. Jesus fala: seja conforme as tuas palavras. E aí o que acontece? Vem a retaliação. E aí o que acontece? Vem a doença, vem a perseguição, porque a pessoa, ela determinou que aquilo fosse verdade na sua vida. A verdade para as nossas vidas é a palavra de Deus. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Aprenda, porque as igrejas, elas se perderam em questões espirituais que são fundamentais para que o povo de Deus sejam pessoas que agem pelo poder e não vivem trazendo sobre as suas vidas o medo e a angústia de fazer a obra de Deus. Então você imagina uma pessoa com essa visão espiritual medíocre, maluca, tendo que orar por uma pessoa. Ela vai sentir medo, vai sentir dor, não vai querer ir, vai fazer de mau grado,
E quando vai, às vezes torce para não acontecer nada com a pessoa, para ela não ser retaliada. Então são coisas, irmãos, que não tem cabimento espiritual as pessoas viverem, porque geram coisas que não tem nada de Deus, e ao invés dela ser uma pessoa abençoadora, ela é uma pessoa que vai gerar o quê? Vai gerar frustração nas pessoas pelas quais ela tenta ajudar, que por falta de sabedoria ou ensino equivocado faz com que, as coisas que são de Deus não aconteçam ao seu redor, e quando Deus quer abençoar, e quando Deus faz a bênção, aí vem toda a perseguição das trevas sobre aquela vida. Só te lembrando, irmãos, eu vou te lembrar de algo, que você precisa sempre compreender e entender. Se Satanás não estiver te retaliando todos os dias da sua vida, você tem um grande problema espiritual. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso perseguidor, ele é o nosso acusador. Se ele não estiver te perseguindo e te retaliando hoje, amanhã e depois de amanhã, você tem algum problema muito sério na sua vida, Independentemente dessas obras e desse desejo, ele não tem poder contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso ele pode retaliar, por isso ele pode sassaricar, por isso ele pode rodear, por isso ele pode acusar, por isso ele pode fazer o que ele bem entende. Não atinge. Não pode te atingir. Quantas vezes, irmãos, em São Paulo, na igreja que nós dirigimos, expulsava demônios ali, às vezes 3 pessoas num culto só, dormia tranquilo, dormia ali numa paz maravilhosa. Um dia minha mãe perguntou: mas você mexe tanto com espíritos demoníacos, você não sente perturbação? Eu falei: que perturbação, mãe? Não sinto absolutamente nada. Por quê? Deus está conosco. Porque nós fomos chamados para esta obra. E Deus não vai te chamar para fazer uma obra sem estar contigo. E as pessoas então começam a agir com medo, tem medo das trevas, e se esquece daquilo que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu não te abandonarei, eu estarei contigo por onde quer que você andar. Se eu ouço uma palavra dessa, como Josué ouviu, eu me levanto e vou, sem olhar para a dificuldade, sem olhar para o medo, sem olhar para aquilo que está ao meu redor. Eu vou, porque o Senhor falou: não tenha medo, seja forte e corajoso, vá, porque eu estarei contigo e não te abandonarei. Como você pode ver, irmãos, sabe, Deus tem muita coisa a fazer pelas nossas vidas, e Ele tenta, como Ele tentou em diversos momentos na Bíblia, a convencer o povo da verdade, a convencer o povo daquilo que ele era e da força minúscula do nosso inimigo contra as nossas vidas. Balaão disse aqui também: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Esse outro aspecto, as pessoas têm medo de inveja, as pessoas têm medo de olho gordo, as pessoas têm medo de macumbaria, as pessoas têm medo de toda a sorte de situações que rodeiam a sua vida, sendo que Deus falou aqui: não vale encantamento, contra o meu povo não vale encantamento, não vale adivinhação. Nós estamos revestidos pelo poder de Deus, irmãos. Você não precisa ter medo, você precisa confiar em Deus.
Você precisa enfrentar suas lutas, né? Quando Deus ordenou a bênção sobre a sua vida, não tem trabalho de macumbaria, não tem situação que possa revogar aquilo que Deus falou. Não existe chance daquele que deseja o seu mal te atingir, porque Deus está contigo. Não existe chance das coisas que te rodeiam atingir a sua vida, né? Por conta daquilo que essas pessoas podem transmitir, porque Deus é muito mais poderoso. É lógico que Deus nos ensina a vigiar, Deus nos ensina a orar, Deus nos ensina, sabe, a viver uma vida de sabedoria neste mundo também, para podermos vencer as artimanhas do nosso inimigo, que se apresentam à nossa frente, mas nossa grande arma contra o nosso inimigo é a palavra de Deus. Você vai vencer o seu inimigo pelo poder da palavra, pelo poder da promessa, por aquilo que Deus falou. Lembre-se que Satanás, quando foi tentar Jesus no deserto, tentou usar a palavra de Deus contra Jesus, e Jesus, ele usou a palavra de Deus para se defender, e Satanás fugiu da presença dele. Simplesmente Jesus usou a palavra de Deus. Quando foi tentado no deserto, e Satanás fugiu da presença dele. Nós temos que aprender, irmãos. Nós temos que aprender. Não vá, né? Não siga, né, um caminho pelo qual você vê hoje, que parece bonito e maravilhoso. Se apegue na verdade da palavra e no poder de Deus, no Deus da palavra, no Deus que escreveu a palavra, no Deus que deu a palavra para que ela fosse escrita, no Deus que revelou ali essas coisas todas ao povo dele, para que pudessem ser pessoas abençoadas. Quantas vezes Deus prometeu bênçãos, 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 né? Comerá o melhor desta terra, sabe? Viverá ao lado de Deus. Quantas promessas Deus tem feito à igreja, e a igreja tem falhado em receber essas promessas, em viver essas promessas por conta das suas próprias atitudes. Para você ter uma ideia, Balaão, esse profeta, tentou amaldiçoar o povo de Deus 3 vezes, e nas 3 vezes Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, porque a palavra de bênção estava sobre a vida daquelas pessoas que ali, naquele instante, estavam ali rodeadas, próximos de Midian, para conquistar a cidade ali dos midianitas. E você, né, olhando esta palavra, talvez você pense assim, mas ele era um profeta que não tinha nada de Deus e recebeu revelações maravilhosas de Deus e pôde dizer palavras lindas, né, e profundas, como ele disse aqui. E é verdade. Balaque, que era o rei dos midianitas, havia prometido uma fortuna para Balaão, para que ele amaldiçoasse o povo de sobre o monte, onde eles viam ali o arraial do povo de Israel. Ofereceu fortuna, né? E Balaão, ele não pôde amaldiçoar porque Deus não deixou. Mas ele fez algo terrível. Ele fez algo terrível que gerou até a própria morte dele. Balaão não pôde amaldiçoar, mas sabe o que ele fez? Ele conhecia Deus, ele sabia o coração de Deus, ele sabia o poder de Deus, ele sabia o poder da palavra de Deus, ele sabia de tudo isso, e ele também sabia que todas as bênçãos de Deus, elas estavam vinculadas à fidelidade do povo. Né? As bênçãos de Deus estavam vinculadas à fidelidade do povo. E aí ele ensinou
a Balaque, rei dos midianitas, falou para ele assim: envia as suas mulheres no arraial do povo de Israel e lá façam com que eles comam comidas sacrificadas a Baal e façam com que eles cultuem a Baal ali no arraial. Ele ensinou Balaque o caminho da destruição do povo de Israel. A infidelidade, o pecado, para gerar a destruição. Era a única forma que o povo de Israel poderia ser destruído. Era a única forma que o povo de Israel poderia sofrer ali as consequências de um ataque inimigo. A brecha do pecado, a brecha da destruição. Balaão sabia, entendia Deus, assim como você tem que entender Deus, assim como você tem que entender que as suas bênçãos prometidas por Deus estão vinculadas à tua fidelidade, estão vinculadas ao teu coração voltado para Deus, estão vinculadas ao seu coração temeroso a Deus, estão vinculadas ao seu coração que quer Deus, que cultua a Deus e honra a Deus. Independente do que o mundo diz, independente do que as tradições hoje dizem, independente do que a sociedade diz, você honra a Deus. É assim que tem que ser a sua vida, para que você tenha uma vida abençoada nesta terra, para que você tenha uma vida cheia do poder de Deus e seja usado por Deus para abençoar outras vidas. Para abençoar outras vidas. Está compreendendo, irmãos, que, a palavra de Deus, que sempre se cumpre também no juízo dele em relação ao pecado. Se cumpre também no juízo dele sobre as circunstâncias que rodeiam ali as vidas. Então que você, seja uma pessoa que tem sabedoria e comece sim ali a vivenciar as coisas boas de Deus por causa das suas atitudes de fé e perseverança. Aí quando essas mulheres invadiram o arraial ali, o arraial do povo de Israel e contaminaram ali o povo de Israel e fizeram com que eles cultuassem a demônios, irmãos. Então não foi coisa de um dia, de 2 dias. Foram situações que vieram ali, e você sabe o que aconteceu? Morreram 24.000 pessoas no arraial do povo de Israel por conta deste pecado. Os indestrutíveis, aqueles que tinham força como um boi selvagem, foram destruídos de forma terrível. Foram destruídos, segundo as ordens do próprio Deus. E essa situação que Balaão promoveu de influenciar e ensinar como fazer as pessoas pecarem, ela foi citada diversas vezes na Bíblia, como algo terrível que aconteceu, como algo extremamente demoníaco que aconteceu, como algo extremamente repreensível de Deus. Não faça nunca ninguém pecar, irmãos. Não faça nunca ninguém pecar. Não leve uma pessoa a ser corrupta. Não motive uma pessoa a ser corrupta, corrompendo. Não faça uma pessoa pecar. Não instigue um pecado que parece tão natural,
talvez aos olhos da sociedade hoje em dia, né? E que muitas pessoas às vezes motivam, vamos ali, vamos aqui, faça isso, não vai acontecer nada, isso daí não é nada, Deus não liga para isso. Não faça uma pessoa pecar. Você vai sofrer consequências terríveis na sua vida. Você vai sofrer consequências que você nem imagina que você possa sofrer. Nós somos pessoas que ensinam o bom caminho. Nós somos pessoas que ensinam as pessoas a terem momentos maravilhosos com Deus e não ensinamos as pessoas a se afastarem de Deus, a serem destruídas. Seja usado por Deus, não seja usado pelas trevas. Faça com que as coisas que são de Deus se manifestem nas vidas, independentemente, né, se parece que você é maluco ou não. As coisas que são de Deus, elas devem ser proclamadas. Quando nós somos inquiridos em relação a algo, nós dizemos a verdade. Nós não nos omitimos. Nós não deixamos de falar a verdade quando nós somos inquiridos a falar a verdade. Eu sempre falo assim, irmãos, que existem diversos chamados. As pessoas na obra de Deus são chamadas de diversas formas. Cada um com um dom especial de Deus. Cada um com uma forma especial que Deus usa. Quantas vezes já vi pessoas com muita sabedoria, não pessoas que vão e fazem por conta própria, mas pessoas com muita sabedoria, pregando a palavra num ponto de ônibus. Não pessoas levianas e pessoas que vão porque acham bonito, mas pessoas que foram chamadas para aquilo. Pessoas que têm um talento para aquilo. E quantas pessoas são chamadas para serem conselheiras? Quando procuradas, são chamadas para serem conselheiras, dando uma palavra de vigor, uma palavra de mudança, uma palavra de esperança, para que a pessoa possa, às vezes, perdida num caminho que não encontra saída, possa, encontrar ali o fio da meada para sair e resolver os seus problemas. Quantas pessoas são como um ímã que atraem outras pessoas por serem admiradas espiritualmente falando, por causa da sua postura, das suas palavras, das suas atitudes. E essas pessoas, quantas vezes recebem outras pessoas que já chegam perto dela e começam a falar, e começam a contar a vida toda, e de repente você está ali pregando o Evangelho, falando da verdade de Deus, porque você é luz. E as pessoas são atraídas pela luz, principalmente quem está em trevas, Eu vi eu lembro, não sei se vocês lembram aquele incêndio que teve numa boate no Rio Grande do Sul, acho que é Santa Maria, cidade de Santa Maria, e a fumaça tomou conta ali do ambiente todo e não se enxergava nada. E as pessoas procuravam desesperadamente um ponto de luz. Desesperadamente procuravam um ponto de luz para tentarem sair daquele lugar tenebroso, daquele lugar difícil, e não encontravam. Quem está em trevas deseja a luz. Quem está em trevas deseja alcançar as coisas que são de Deus, alcançar a luz divina. E você pode ser essa pessoa que fala
que não se omite. Nós não podemos aceitar situações, pessoas sofrendo, e às vezes, aqueles que deveriam ser os resgatadores, as pessoas que vão oferecer esperança, levam mais ainda a pessoa para o inferno. Nós temos, sabe, irmãos, que olhar para a nossa vida de cristão e falar assim para nós mesmos: eu sou um cristão. Eu sou um cristão, eu sigo a Cristo. Por isso eu sou cristão. Eu sou cristão não é porque eu acredito em Cristo, é porque eu sigo a Cristo. E se nós seguimos a Cristo, nós obedecemos a Ele. Conforme Jesus falou, aqueles que me amam seguem os meus mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, nós seguimos os mandamentos do Senhor. Se nós entregamos a nossa vida a Jesus, se nós um dia dissemos, levantamos a nossa mão e dissemos, que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, e nós levantamos as nossas mãos e dizemos isso todos os dias, se Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono, Ele manda na nossa vida, e as ordens dEle estão expressas na palavra dEle. Ele não precisa descer do céu e falar ao teu ouvido o desejo dEle, porque assim como Deus usou os profetas, assim como Jesus usou ali os apóstolos, para falar, essas palavras estão de pé ainda, valendo sobre a nossa vida, as mesmas palavras que os profetas falaram, as mesmas palavras que os evangelistas da Bíblia falaram, que os apóstolos da Bíblia falaram, estão de pé, estão disponíveis. Deus está falando ainda, Jesus está falando ainda, Jesus está ali dizendo e mostrando a verdade dele, Jesus está falando a mesma palavra, Jesus está falando as mesmas coisas que ele falou. Assim como Deus ainda está falando as mesmas palavras. Então nós temos que dar ouvidos a isso. Além de você, mudar a sua postura em relação às coisas espirituais, não ter medo, você tem que ser uma pessoa que segue a Cristo. Uma pessoa que segue a Cristo. Conforme Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Somos imitadores de Cristo. Paulo falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Quantas palavras motivacionais para que a igreja seja verdadeira e não uma igreja falsa, para que a igreja seja uma igreja, de poder e que viva as coisas que são de Deus nesse mundo, porque um dia esse mundo vai acabar, irmãos. A nossa vida nesse mundo, ela é completamente passageira. O que é 100 anos em relação à eternidade? O que é 100 anos em relação à eternidade? E poucos vivem 100 anos. Nós estamos construindo coisas neste mundo, Estamos construindo coisas aqui para que nós possamos o quê? Estar ao lado de Deus de forma definitiva. Um dia. E você, quando Adão e Eva eles pecaram, primeiro, só se lembre, eles pecaram conscientes que estavam pecando. Quando eles pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, Você sabe da história, Deus os expulsou da presença dele, amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou o homem, expulsou, colocou guardas para que ele não pudesse voltar. Só que o propósito de Deus é que o homem viva ao lado dele. E os propósitos de Deus nunca deixarão de ser cumpridos. E assim como o homem foi expulso por causa do pecado e veio a morte,
por causa do pecado, o salário do pecado é a morte, né? Diz o Senhor, né? Deus olhou para o homem, para a humanidade, e ainda no coração dele, tendo aquilo que ele tanto deseja e desejava na época de Adão, sendo Adão e Eva privilegiados porque habitavam ao lado de Deus, tinham tudo o que eles precisavam, Deus vinha todos os dias conversar com eles e pecaram. Nós temos que provar a nossa fidelidade num mundo tenebroso, num mundo difícil, num mundo de lutas, num mundo de sofrimentos, mas um dia a recompensa virá e todos que estarão lá no céu foram pessoas que venceram esse mundo. Por isso não vai haver mais pecado lá, por isso não vai haver mais chance de corrupção lá, por isso não vai haver mais doença lá, por isso não vai haver coisas ruins lá, porque o homem provou a sua fé nesse mundo e todos que estiverem lá provaram a sua fidelidade e o seu amor a Deus. Diferente de Adão e Eva, que fracassaram, o homem que vencer vai estar na presença de Deus. Por isso, podia ter o pecado antes e agora não vai poder mais, porque o homem venceu o pecado. Porque o homem que estará ao lado de Deus é porque venceu o pecado. Compreenda tudo isso, irmãos. Existe uma grande diferença, né? E as pessoas às vezes vivem nesse mundo aqui e não entendem. Esse mundo aqui é um lugar de exílio, de separação, irmãos. Só por causa de Jesus a gente tem contato com Deus ainda. Só por causa de Jesus. Só por causa dos sacrifícios de animais no passado, o povo ainda assim podia se chegar na presença de Deus, e Deus ainda escolhia homens e só falava com determinados homens, com profetas, com pessoas que tinham ali o papel, né, de divulgar as coisas de Deus, sendo que hoje nós temos um privilégio de nos apresentarmos diante de Deus, porque Jesus rasgou o véu e nos possibilitou falar direto com Deus. E nós temos que vencer. Assim como o homem falava com Deus, nós falamos hoje. Assim como Adão e Eva falavam com Deus, nós falamos hoje. Só que nós temos que vencer o pecado. Como Adão e Eva não venceram. E foram destruídos. E foram destruídos. Como você pode ver, irmãos, o mundo espiritual, ele é muitas vezes esquecido pelas pessoas, mas ele existe e domina. O mundo espiritual, ele domina o mundo material. Tudo que você vê na Bíblia, tudo que você conhece na Bíblia, tudo que Deus falou na Bíblia, tudo aquilo que foi revelado na Bíblia, né, é espiritual. É espiritual. E nós não podemos ignorar isso. Não ignore isso. Não olhe para a sua vida natural, né? Talvez no começo do ano aí vai ser ou o ano 2026, melhor dizendo, vai ser um ano de muito trabalho, muita luta. Talvez 2026 seja um ano de exaustivo em relação a intensidade que o ano vai gerar sobre a sua vida, até para que você conquiste coisas. Mas não deixe esse mundo dominar a sua vida. Não deixe o cansaço te impedir de falar com Deus. Não deixe o seu esforço para conquistar bens, conquistar riquezas, né, se sobrepõe ao seu desejo de conquistar sabedoria, unção e poder de Deus. Não troque coisas que você não precisa trocar.
independentemente da exaustão que esse mundo, ou que o ano 2026 talvez traga a você, você vai conseguir ter momentos com Deus, porque nunca Deus vai te dar algo que vai te atrapalhar em relação a Ele. O homem não tem sabedoria às vezes para lidar com aquilo que Deus dá, mas Deus nunca vai dar algo que te impeça de ter um contato com Ele. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem que você precisa se esforçar? Você está me ouvindo bem que você precisa doutrinar a sua vida? Que Deus, Ele não vai fazer coisas que vão te atrapalhar, que vão amarrar a sua vida espiritual. Deus não vai fazer coisas que não vai te permitir ter um contato com Ele. Ele não é louco, Ele não é maluco, irmãos. Muito pelo contrário, Ele dá coisas a você para que você, possa ter ali alegria, para que você possa, ser agradecido, grato a Deus por tudo aquilo que Ele faz por você. E na tua gratidão, você ora, você busca, você deseja mais Deus, e você acaba sendo instrumento de Deus, Acaba sendo instrumento de Deus. Quantas vezes no meu trabalho, lá quando eu trabalhava, eu sou aposentado, mas quando eu trabalhava, eu tinha uma sala, tal. Quantas vezes entravam pessoas ali para pedir conselho, irmãos? Vinham pessoas de outras filiais. Uma vez vi uma pessoa do Rio de Janeiro lá. Eu nem conhecia a pessoa apareceu lá, estava visitando a matriz em São Paulo, e aí apareceu lá, se apresentou e falou: eu queria conversar com você. Sabe, as pessoas... E eu estava lá trabalhando. Mas as pessoas precisam de ajuda, irmãos. E você pode ser um instrumento dela, por causa do seu testemunho, por causa das suas atitudes, por causa das suas palavras, sabe, irmãos? Por causa das suas palavras. E aí, você vai sentir a alegria do Espírito Santo. E aí você vai sentir a alegria de Deus sobre a sua vida, porque você vai ser usado por Ele para orar, para interceder, para curar, para expulsar demônios, conforme Ele disse. E a palavra de Jesus, ela é interessante, porque Ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, talvez exista pouca fé, pouca perseverança ou pouca motivação. Porque as pessoas não falam mais em línguas estranhas, as pessoas não impõem as mãos sobre os enfermos, eles são curados, as pessoas não expulsam mais demônios, as pessoas têm medo daquilo que está ao redor dela. Então está faltando fé. Está faltando fé. Está faltando fé. E a culpa não é de Deus, irmãos. Porque Deus já prometeu e disse que aconteceria. Então, que 2026 para você seja um ano de grandes vitórias. Um ano de grandes vitórias. E um ano de grande esforço seu para buscar a Deus. Eu estou dizendo esforço, não é porque é difícil encontrar Deus, mas o esforço das suas atitudes. Não abra mão de Deus. Nas suas atitudes, você sempre esteja colocando Deus como algo muito importante neste ano que entra em 2026.
E você vai ser abençoado, irmãos. Você vai ser abençoado. Sabe por que você vai ser abençoado? Você vai ser abençoado porque Ele abençoou. Ninguém pode revogar. Você vai ser abençoado. Porque Ele abençoou. Ninguém pode revogar. E Balaão, ele disse aqui: eu recebi ordens para abençoar. Ele queria amaldiçoar, mas ele falou: eu recebi ordens para abençoar. E eu tenho uma notícia boa para você: eu recebi ordens para te abençoar hoje. Eu recebi ordem para te abençoar. Ninguém vai revogar. Ninguém vai revogar. E você vai ver isso. As minhas palavras se cumprirão na sua vida em 2026. Você vai ver isso. E você vai se lembrar de cada palavra desta ministração hoje. Das coisas maravilhosas que Deus tem para você, do Deus infalível, do Deus rigoroso, do Deus que não aceita o pecado, mas que põe o teu inimigo debaixo dos teus pés. É isso que Ele faz. Ele destrói o teu inimigo. Se ele vem contra você, conforme diz a palavra do Senhor, né? Que a força do nosso inimigo é como a tempestade contra um muro. A força do nosso inimigo é como a tempestade contra o muro. Paulinho tem experiência disso, né, Paulinho? É difícil, né? Você vai ver isso. E sabe por quê? Que a força do inimigo é como uma tempestade contra o muro, que não abala o muro? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é um muro ao nosso derredor. Ele é o nosso muro ao nosso derredor. Fique de pé, eu vou orar por você agora, conforme Deus me motivou hoje. Obrigado. Eu gostaria, sabe, que agora, durante a minha oração, você falasse com Deus e eu vou te abençoar, lógico, mas eu acho que talvez você pudesse falar com Deus agora, apresentando as suas dificuldades e dizendo aquilo que você gostaria que fosse a sua vida em relação a Ele, em relação a Deus em 2026. Fale com Deus, fala: Senhor, olha, eu queria tanto que acontecesse isso na minha vida espiritual. Senhor, eu queria tanto que acontecesse aquilo outro na minha vida espiritual. Peça a Deus ajuda para que você tenha momentos diferentes com Deus nesse ano. Deus vai cuidar de você, irmão. Deus vai te dar sustento. Deus vai estar ao seu lado, né? Então, peça para Ele, né? Que você quer sentir mais, que você quer, sabe, ser usado em tal área ou em outra área, se você sentir isso. O resto Deus fará. Conforme diz a palavra dele: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de bênção já está sobre a tua vida, irmãos. Você não precisa pedir, a palavra de bênção já está sobre a tua vida. Peça a Deus, peça o abençoador, porque a palavra dele já te garantiu a vitória.
porque a palavra dele garante que você vai ser abençoado. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus, Senhor da glória, Pai, que veio sobre as nossas vidas para nos dar vida e vida em abundância, Senhor. Pai, eis o teu povo, Senhor. São pessoas, Senhor, ó Deus, que te conhecem, Senhor. São pessoas, Senhor da glória, Pai, ó Deus. Ó Senhor Altíssimo e tremendo, que estão os destinos da sua palavra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, Pai, eu ministro sobre elas o poder que vem de Ti. Eu ministro sobre elas o poder da Tua palavra, que diz que elas são mais do que vencedoras, Senhor. Eu ministro o poder da Tua palavra, Senhor, Senhor de toda a terra, que diz, Senhor, que sobre elas não vale encantamentos, Senhor, não vale adivinhações, Senhor. Eu ministro sobre elas, Senhor, da glória, o poder da Tua palavra, que diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eles não serão atingidos, Senhor. Eu ministro o poder da Tua palavra sobre eles, Senhor, de que eles, Senhor da glória, comerão o melhor desta terra, Senhor da glória, Pai. Comerão o melhor, Senhor da glória, dos frutos que Tu tens a dar a eles, Senhor da glória, Pai. Pai, eu ministro sobre eles o poder da Tua promessa, ó Deus, o poder, Senhor, que vem do alto, o poder maravilhoso do Teu Espírito Santo. Eu profetizo dons, Senhor, eu profetizo unção sobre essas pessoas, Senhor. Eu profetizo, Senhor, Senhor de toda a terra, Pai, ó Deus, a Tua presença maravilhosa, renovando, Senhor, ó Deus, dando sabedoria, enchendo estas vidas de alegria e paz, enchendo estas vidas de alegria e paz, Senhor Deus Todo-Poderoso. Enchendo estas vidas, Senhor, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Senhor, Tu és a nossa glória, Senhor. Tu és a nossa riqueza. Tu és, Senhor, Pai, ó Deus, aquele que nós queremos. Nos ajuda em 2026, Senhor. Nos ajuda nesse próximo ano, Senhor. Que tudo aquilo que tem que acontecer de mudanças, ó Senhor, Tu seja, Senhor da glória, o grande condutor. Tu seja, Senhor da glória, aquele que vai à frente, Senhor, fazendo, Senhor da glória, ministrando, Senhor, ó Deus, fazendo com que, Senhor de toda a terra, Pai, tudo aconteça segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração e da forma como Tu desejas, Altíssimo e tremendo, Pai. Pai, dirige estas vidas, dirige os passos, protege, Senhor, guarda estas vidas, Altíssimo Deus, oh, durante todo este ano, Senhor, guarda, Senhor, Pai, conforme, Senhor, diz a Tua palavra, oh Deus, conforme diz a Tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, que eles estejam, Senhor, escondidos, Senhor, em Ti, que eles estejam, Senhor da glória, Pai, descansando na Tua sombra, de tão perto que Tu estás deles, Senhor, para que eles possam dizer a Ti, Senhor, palavras de adoração e louvor, Senhor. Palavras de adoração e louvor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ajuda o Teu povo a cumprir, Senhor, o Teu desejo, que é estarem debaixo das Tuas asas, conforme Tu disseste ali em Jerusalém, meu Senhor. Conforme Tu disseste ali do Teu desejo profundo, que estivéssemos, Senhor, descansando debaixo das Tuas asas, Senhor. Faz esta obra, Altíssimo Deus, que ninguém fuja, Senhor, de Ti, que ninguém, Senhor, que está aqui, Senhor da glória, Pai, corra da Tua presença antes, corra para Te abraçar, Senhor,
Antes corra, Senhor da glória, para te encontrar, Senhor. Antes corra, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, para te amar e te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, já vamos ouvir o louvor, vamos orar. Eu vou repetir algo que eu já falei aqui. Uma vez eu tive um sonho. E esse sonho era a minha história. Eu passava em frente a um portal muito grande, muro altíssimo, tipo assim, da altura dessa igreja aqui, assim, um muro, e tinha um portal que era a entrada nesse local, e o portal não tinha porta, só tinha um buraco. E eu olhava lá dentro e estava tudo escuro, não via nada lá dentro, estava tudo escuro, mas eu queria entrar. E eu passava em frente ao portal, e voltava, e voltava, e voltava, e voltava. E aí, eu estava passando assim, em frente ao portal, e aí, vi uma pessoa longe. Aí eu parei, vi uma pessoa longe, longe, longe. Aí ela veio, a pessoa veio, e parou longe de mim. E parou assim, tipo assim, uns 300 metros de mim, e eu vi a pessoa, e a pessoa fez assim, vem. E aí eu entrei no portal e fui até ao encontro dessa pessoa. Essa pessoa, ela estendeu a mão para mim e falou assim: eu sou Jesus. E ali ele começou a falar coisas no meu ouvido que eu não lembro uma palavra sequer que ele falou. E conforme ele falava, quanto mais ele falava, mais eu me encurvava, até me prostrar aos pés dele e dizer para ele assim: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero a ti. Que você possa, sabe, ter desejos pela revelação de Jesus. Que você realmente diga: eu quero te servir, Senhor. Não, eu ouvi a tua voz, Senhor. Eu quero te servir. E talvez eu vagasse ali por aquele portal porque eu procurava alguma coisa e não sabia. Eu não sabia o que era, o que eu tinha que encontrar, não sabia o que era. E eu vagava para lá e para cá, perdido, sem saber o rumo, até que o rumo foi mostrado. E ele chamou. E me revelou quem ele era. E revelou a vontade dele. E pela misericórdia dele, eu ouvi a voz dele. Que você possa ter experiências como essa que eu tive, maravilhosas. Foi algo assim que eu jamais vou esquecer, coisa que toca muito, dá vontade de chorar quando eu falo, mas cada um de nós tem uma história com Deus. Eu tenho certeza que você também tem a sua história. Vamos louvar um cântico em nome de Jesus, depois vamos interceder.